Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês no canal Geografia que Posso Tocar, e nesse encontro nós vamos falar sobre um fator interessantíssimo, uma época chamada La Belle Époque, ou em português, a Bela Época, tá? Esse período, conhecido como La Belle Époque, tá? Compreende cerca de 43 anos, tendo início após a Guerra Franco-Prussiana, tá? De 1800, que aconteceu entre 1870 e 1871, tá? E terminando com o advento da Primeira Guerra Mundial em 1914, ou seja, iniciou-se em 1871 e terminou em 1914, 43 anos, legal? La Belle Époque, tá? Foi uma era efusiva, tá? Em que a crença no progresso civilizacional e no desenvolvimento técnico-científico dava a tônica do momento, tá? Sabemos que o processo de industrialização, tá, na Europa, também no norte dos Estados Unidos, começou a ter um amplo desenvolvimento durante a primeira metade do século XIX, lá para meados de 1852, 53, tá? Bom, esse desenvolvimento industrial, tá, pessoal, possibilitou a mecanização do trabalho, Revolução Industrial, nós já falamos sobre isso, tem uma aula sobre isso no canal também, tá? É só dar uma olhadinha lá que você vai encontrar, tá? Antes manual e manufaturado, mão, tudo mais. Agora não, mecanização. A máquina fazia muito mais do que um homem. Para vocês terem uma ideia, e essa informação existe também lá na aula sobre Revolução Industrial, uma máquina chegava a fazer o trabalho de 100 homens. Muito desemprego, vocês podem entender isso daí, tá bom? Bom, além desse desenvolvimento, né, na mecanização do trabalho e a consequente produção em larga escala de bens de consumo, no caso comida, vestimentas em geral, também houve crescimento e adventos no transporte, trens, navios a vapor, carros a vapor também, e depois bondes elétricos e lá para frente, na chamada segunda Revolução Industrial, no caso, nós temos aí até automóveis a gasolina, no caso a petróleo, tá bom? E os bens de produção, como maquinário de diversas ordens. Maquinários, por exemplo, lá na Revolução Industrial, a gente fala isso, a primeira e a segunda Revolução. Na segunda Revolução surgiu a indústria química, outros maquinários, a eletricidade, a máquina já não funcionava mais a vapor, e sim sobre a eletricidade e assim por diante. Lá vocês vão ter todas essas informações. Na segunda metade do século XIX e nos primeiros anos do século XX, 1900, tá, maiores avanços técnico-científicos foram conseguidos. Por exemplo, o advento da medicina higienista de Louis Pasteur e da microbiologia. Olha só, grandes conhecimentos que surgiram a partir daí. Tudo isso, tá, provocava uma euforia, no caso com o progresso que estava vindo, e uma fé muito grande na ciência e na tecnologia, que dava à população, no caso da época, tá, a nítida certeza de que vivia um período exuberante e frenético, gente. Eram muitos adventos, muitas criações científicas que a população do mundo inteiro começava a imaginar um grande crescimento científico, ou seja, um progresso muito grande e frenético, tá? O mundo começava também, pessoal, a se integrar globalmente em razão das invenções como o telégrafo transcontinental, telégrafo. Você sabia de uma curiosidade? Está enterrado lá. Existia um cabo, né, que foi feito, né, da Europa até o Brasil, submerso no oceano todo Atlântico, e chega até o Brasil, chega até a América. O cabo existe, mas não é utilizado. Era o tal do cabo do telégrafo, tá bom? O historiador Philip Bloom, tá, em sua obra Anos Vertiginosos, tá, ele dizia o seguinte: houve uma mudança de cultura no Ocidente entre 1900 e 1914. Mostra claramente, no caso, a sensação que era percebida naquela época, ou seja,
mudança da cultura ocidental. Tá? Velocidade, euforia, angústia e vertigem eram temas recorrentes entre 1900 e 1914, quando as cidades explodiram em suas dimensões e as sociedades foram transformadas. A produção em massa entrou para a vida cotidiana, os jornais tornaram-se impérios das comunicações, o jornal escrito, não esse que a gente conhece televisível, telejornal e tudo mais. Né? O público, com o advento do cinema, né, contava-se as dezenas de milhões da globalização, trazia aos pratos, no caso dos britânicos, carne, dando exemplo aqui, da Nova Zelândia, no caso, e cereais do Canadá. Ou seja, já eram possíveis importações e comércios a partir dessa chamada globalização, tá? Aniquilando, no caso, a venda de velhas fundiárias e promovendo, no caso, a ascensão de novos tipos. No caso, engenheiros, tecnocratas e as classes urbanas que se desenvolveram muito nessa época. O grande símbolo, pessoal, dessa atmosfera de modernização, tá, que caracterizou La Belle Époque, foi a chamada Exposição Universal, tá? Realizada em 1900, em Paris. Essa exposição, pessoal, consistia em uma feira aberta de mostras tecnológicas. Aconteceu em Paris. Feira aberta para mostrar para o mundo inteiro todas as inovações tecnológicas que a Europa tinha conseguido até então, tá? E culturais também, que ocorria em vários pontos da capital francesa, tá? Em vários pontos essa feira foi organizada, tá? Qual era o objetivo disso, tá? O objetivo era render homenagens e fazer demonstrações, tá, do que havia sido inventado nos aparatos tecnológicos da última, no caso mais recente, leva da moda, de vestimentos, novos monumentos públicos e a nova arte, geralmente no estilo Art Nouveau, tá? etc. A arte nova, né? em português. Os principais centros urbanos e culturais dessa época, além de Paris, eram Viena, Berlim e Londres. Continuam sendo até hoje, com certeza, as inovações todas da arte, principalmente de vestimentas, são ditadas por esses locais. Tá? Bom, o que tem a ver a Belle Époque com a Primeira Guerra Mundial? Tem a ver com o quê? Com o fato de que 1914, quando terminou, e só terminou com o advento, ou seja, com o surgimento da Primeira Guerra Mundial em 1914. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre o final da Belle Époque e o início da Primeira Guerra Mundial. Os avanços tecnológicos também da Belle Époque voltaram-se, pessoal, também para os investimentos em armas de guerra. Entendeu agora, né? Você tem arma, você tem o quê? Poder, né? Como canhões, carros blindados, metralhadoras, gases tóxicos, etc. Por isso houve um contraponto negativo desse progresso que foi chamado de paz armada. Por que paz armada? Não estamos em guerra? Não. Existe a possibilidade de uma guerra? Existe. Então eu vou me armar. Estamos em paz, mas eu vou me armar pela possibilidade de uma guerra, no caso, a Primeira Guerra Mundial. Tá? Muitos países, então, pessoal, começaram a competir pela hegemonia mundial, tá bom? Ou seja, entraram na frenética competição para obter o título de mais desenvolvido ou mais influente economicamente. Isso ditaria, com certeza, tá, a grande influência no resto do mundo, tá bom? Nesse momento, pessoal, começaram a surgir as feiras de ciências a fim de enaltecer o desenvolvimento tecnológico, tá, de cada país. Ou seja, os países que conseguiram esse desenvolvimento tecnológico começaram a fazer para mostrar para o resto do mundo e também para o quê? Revender, para vender toda essa tecnologia também e ganhar dinheiro, tá bom? A Feira de Paris, no caso, foi um exemplo disso, em 24 mil apresentações, foram 24 mil apresentações, 24 mil feiras, no caso, que aconteceram em Paris. Durante a Bela Época, tá, houve muitos críticos desse progresso material, a exemplo do psiquiatra austríaco Sigmund Freud. Todo mundo já ouviu falar em Freud, terapia freudiana e tudo mais, né?
que ele acreditava? Ele acreditava que no futuro, palavras dele, né, a massa iria sofrer as consequências do alto desenvolvimento industrial aliado às rivalidades entre as nações. E não é que o cara estava certo? Quando começaram a surgir as tecnologias, um queria fazer tecnologia maior do que o outro, maior do que o outro, e a massa estaria no caso, no meio de tudo isso. Então, para finalizar, a Primeira Guerra Mundial foi a finalização do clima de otimismo, tá? Quando nós falamos sobre os primeiros momentos da Bela Época, plantado por esse período chamado Bela Época e previsto pelos críticos. Gente, finalizando, Primeira Guerra Mundial, estourada em julho de 1914 e toda a leva de destruição que veio com ela, decretaram o fim do clima eufórico da Bela Época, tá? Colocando em questão a própria razão do ser da civilização moderna. Infelizmente. Ficamos aqui, espero vocês no próximo encontro. Entrem no canal, nos prestigiem, questionem, perguntem, estamos à disposição de vocês. Até o nosso próximo encontro, até lá.